Deputado Laelcio Oliveira, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Bom dia aos senhores e às senhoras aqui presentes. Quero cumprimentar todos os membros aqui da mesa, respeitosamente, na pessoa do presidente em exercício da CAI, o senador Raimundo Lira. Quero cumprimentar o senador Ataíde de Oliveira, eu também sou Oliveira, meu primo, né? O sempre ministro Fernando Coelho aqui presente, o querido colega Ricardo Ferraço, na luta sempre pelo terreno de Marinha, né, senador? O honrado senador Tasso Gereissati aqui presente, o senador Elmano aqui presente, o senador Moca, o senador Paulo Paim, minhas senhoras, meus senhores, servidores aqui da casa. Eu fui autor do projeto 7892, sou autor do projeto, que foi apensado ao PL 4330, tramitou na Câmara dos Deputados e está aqui no Senado com o número 30, PLC 30. Eu fui o autor do desarquivamento do 4330. Como os senhores sabem, o senador Sandro Mabel, cumprimentar ali também o meu conterrâneo, o senador Valadares ali atrás, presente. É um prazer grande, senador, revê-lo. Então, o deputado Sandro Mabel, ele não disputou a última eleição. Então, quando no reinício dos trabalhos legislativos, eu desarquivei o 4330 para que ele tramitasse. Para que não se perdesse nos arquivos da Câmara dos Deputados um projeto importante para o Brasil. Um projeto importante para o desenvolvimento do nosso país. Um projeto importante definitivamente para a modernização das relações de trabalho no país. No início, o senador Raimundo Lira informou aqui que essa reunião estava sendo transmitida para muita gente, Brasil afora. E é importante que a gente coloque aqui o que é que nós estamos tratando. Qual é a realidade dos 13 milhões de terceirizados no Brasil hoje e qual será a realidade após essa lei ser sancionada? A prática da terceirização no país ronda por aí em todos os cantos e recantos, principalmente na administração pública como maior contratante. E esse é um primeiro problema que a administração pública enfrenta, que esse projeto enfrenta e que eu espero que o Senado resolva. A administração pública, fundação, autarquia e empresas de economia mista não serão alcançadas no cumprimento da lei do PLC 30, infelizmente. Para as empresas de economia mista, inclusive, é um problema seríssimo que a gente causa às empresas brasileiras que têm competitividade no mercado internacional, a exemplo da Petrobras. Ela vai competir com empresas do mundo todo que terceirizam quase tudo. Tem a terceirização plena, ou seja, na competição internacional a Petrobras não ganhará mais nada. É importante atentar para isso. Então, deixe passar-lhe para os senhores qual é a realidade do mundo da terceirização hoje e como ele vai ficar com a nova lei. Vou começar exatamente por isso, pela atividade, se é atividade meio, se é atividade fim. Projeto novo acabou com esse negócio, porque esse negócio é intangível, você não tem como medir o que é atividade fim, o que é atividade meio, em determinados segmentos da nossa economia, para não dizer quase nenhum. O que é que o projeto fez? O projeto tornou a atividade plena. Pode terceirizar tudo em uma organização. O processo de terceirização é um processo muito sério. Processo de terceirização não quer dizer que seja precarização, como tanto se falou aqui. Não é isso, não. A terceirização, a partir da nova lei, ela vai ser tratada com seriedade. E isso vai acontecer. Hoje em dia, os terceirizados não têm nenhuma garantia. Com a nova lei, o terceirizado vai ter a garantia do contratante, a empresa que contratou a prestadora de serviço, da contratada, a empresa que ele está trabalhando, que ele está usando o uniforme, e ainda vai ter as garantias estipuladas no próprio projeto para dar o fiel cumprimento àquilo que foi acordado nos termos de contrato. Outra coisa,
Hoje em dia, a contratação da terceirização ela é uma contratação subsidiária. Houve uma discussão muito grande com as centrais sindicais, e eu quero dizer aqui aos senhores e ao governo, numa comissão quadripartite que participei, desde quando estou aqui nesta casa que eu trabalho nesse projeto de terceirização. Já participei de todas as discussões, inclusive por designação do presidente da CNC, doutor Antônio Oliveira Santos, eu trato da terceirização dentro da Confederação em todos os ambientes. Com o novo projeto, senhores, a terceirização vai ser solidária, ou seja, o trabalhador não terá nenhuma perda nas suas relações de trabalho. Outro detalhe muito importante. Na terceirização de hoje, para que os senhores tenham conhecimento, não existe as garantias para o trabalhador, as garantias voltadas para o ambiente de trabalho dele. Eu sou do tempo onde o terceirizado muitas vezes fazia sua refeição através de uma quentinha que recebia, sentado debaixo à sombra de uma árvore. Era assim antigamente. Isso avançou um pouco. Hoje em dia, já existe algum respeito com referência a isso. Aliás, para avançar um pouquinho mais, já é respeitado essa condição do trabalhador terceirizado e o trabalhador efetivo, como se diz. Com a nova lei, com o projeto que saiu da Câmara dos Deputados, alimentação, transporte, assistência médica e treinamento estão assegurados na nova lei. Outra questão. Sem garantia. Os contratos hoje podem ser feitos com garantia e podem ser feitos sem garantia nenhuma. Aquela garantia que você compra nas instituições financeiras, por exemplo. Agora, senador Raimundo Lira, não vai mais. O contrato hoje, o novo projeto, quando se tornar lei, todos os contratos terão que ter uma garantia. Outra questão importante. No mundo de hoje, na terceirização exercida hoje, onde estão incluídos 13 milhões de trabalhadores, a empresa contratada, ela não precisa ser especializada. Então, no mundo da prestação de serviços hoje, é muito comum você encontrar uma empresa cujo objeto social enche quase uma página. Ele faz desde coveiro até açougueiro, engenheiro, mecânico, passa por tudo. Com a nova lei, com o novo projeto aprovado na Câmara, acaba isso. A empresa vai ter que ser especializada. Uma empresa especializada para prestar determinados serviços. Então, meus senhores, essa é a realidade. O que os senhores senadores precisam conhecer é exatamente isso. O mundo que vive a terceirização hoje e esse novo mundo. Dentre os vários comentários que a gente escuta, é dito assim, o empresário, a intenção dele é reduzir custos. Não é não. Não é reduzir custos. É ser eficiente. As relações de trabalho hoje, o mundo do trabalho cobra eficiência, precisa ser eficiência. A terceirização ajuda nesse contexto. Foi dito aqui, inclusive, que existe discriminação com os trabalhadores terceirizados, porque eles são diferentes a partir do uso do próprio uniforme. Discriminação não tem nada a ver com ser diferente. Discriminação é uma coisa, ser diferente é outra. Os terceirizados são diferentes? São. Eu posso listar dezenas de itens aqui pelas quais o trabalhador terceirizado é eficiente. Uma delas, o trabalhador terceirizado é diferente porque ele é mais eficiente. Desculpem aqueles que são efetivos nas companhias, mas a terceirização está aprovada e ela tem tanto sucesso no Brasil e no mundo porque está provado que ela é muito eficiente, principalmente na administração pública. Porque na administração pública existe um negócio chamado estabilidade, que quando o trabalhador alcança aquilo ali, acabou o trabalhador. Ele vai se quiser. Se não quiser, tire com gancho, como costumam dizer por aí afora. Na terceirização não existe isso. Então,
terceirizado significa eficiência e não é discriminação. É diferente, sim. O trabalhador terceirizado é diferente nas suas diversas funções, nas atividades que ele desenvolve nas companhias. Foi dito aqui também que os acidentes que existem hoje, todos estão voltados para a terceirização. São trabalhadores terceirizados. Então, de 10 acidentes, 9 trabalhadores pendurados nos postes, eletrocutados. 9 são terceirizados. É verdade isso. Mas sabe por quê? Porque só quem faz serviços em linha viva é terceirizado. Os trabalhadores das companhias de eletricidade ficam embaixo, dentro dos carros, não sobem mais para fazer o serviço. E as estatísticas estão equivocadas. Não é desse jeito, conforme foi apresentado aqui. Não vou entrar nem na questão de salário, para não gastar muito meu tempo, para a gente fazer um debate que talvez seja mais eficiente. Mas a questão do salário, existem vários, dezenas e dezenas de salários terceirizados que são maiores do que trabalhos efetivos. É comum a gente ouvir, por parte das centrais sindicais, não todas, mas uma boa parte delas, alguns dados. Soltam alguns dados muito interessantes, que, em princípio, impacta aqueles que estão ouvindo. Mas nós temos tido cuidado, eu que defendo a terceirização esses anos todos, nós temos tido o cuidado de aprofundar essas informações que a gente escuta nesses debates que a gente ouve. A maioria delas não são verdadeiras. Não são. O professor Hélio colocou aqui alguns dados muito interessantes. Quem prestou atenção viu. Alguns dados depurados, quando a gente vai depurar profundamente, a gente percebe que não é bem assim. Ele se referiu à questão dos salários. Os terceirizados ganham 25% a menos do que os trabalhadores efetivos da empresa. Vá aprofundar a análise, que não é bem assim. Não é bem assim. Então, por tudo isso, eu acredito no projeto da terceirização. Eu acredito que ele é importante, acredito que esta casa tem um papel importantíssimo de se debruçar sobre o assunto, promover as discussões aqui dentro da casa, promover o debate saudável, buscar as informações para que a gente construa, está nas mãos dos senhores senadores e senadoras, a produção de um projeto que precisa existir para ajudar o país. Pode ser o ideal, o que veio da Câmara? Não, certamente não. Essa é uma casa de debate, onde a gente enriquece o conteúdo vindo de uma casa do Senado para a Câmara e da Câmara para o Senado. Aprofunde a discussão. Se entender que precisa melhorar o texto que veio da Câmara, façamos as alterações, sim. Eu até acho que pode ser necessário fazê-lo, mas existem dados muito importantes que precisam ser considerados. E eu quero deixar o apelo nesse sentido. A terceirização tem que ser plena no país, não pode estar restrita à atividade meio. Esse é o primeiro apelo que eu preciso fazer. E o segundo, a administração direta, fundações, autarquias, empresas públicas, empresas de economia mista, precisam estar inseridos dentro do contexto do projeto. Por quê? Porque os graves problemas que existiram no Brasil de terceirização, pasmem os senhores senadores que aqui estão, os graves problemas que existiram no Brasil com a terceirização advêm da má contratação da administração pública. Comumente, a gente chega aqui, pega o correio brasiliense e escuta. No ministério tal, centenas de trabalhadores estão na porta terceirizados porque não receberam os seus salários. A empresa é uma empresa assim, 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 assim. Vá a fundo na discussão, você vai perceber lá. A empresa tem 4 ou 5 meses que não recebe o seu salário, a sua fatura. Ninguém presta serviço para receber 4, 5 meses depois. Trabalha para receber, para pagar os trabalhadores. Então, a administração pública ainda é a maior contratante de serviços terceirizáveis no país. Ela precisa estar inserida dentro do contexto para que haja lealdade no cumprimento dos acordos contratuais firmados com as empresas de prestação de serviço. Essa é a minha contribuição, senador Raimundo Lira. Agradeço muito pelo convite, em nome do presidente Antônio Oliveira Santos, a oportunidade de fazer esse debate com os colegas aqui da mesa, na presença dos senhores senadores e demais pessoas que nos assistem. Obrigado.
Quero comunicar a presença do Dr. Paulo Germano Costa de Arruda, procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. E passo a palavra ao senhor José Pastore, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, presidente. Na sua pessoa, cumprimento os colegas da mesa, senhores senadores, senhores deputados, demais pessoas aqui presentes. Eu vou trazer algumas reflexões aqui que eu espero sejam úteis para os senadores formarem uma opinião mais abalizada possível sobre esse projeto de lei que está em tramitação. Gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que deve ser uma tarefa inglória, se não impossível, querer negar que existe precarização na terceirização. Não precisa fazer pesquisa, todos conhecem centenas e centenas de casos de empresas que quebram, fecham as portas, deixam os trabalhadores ao léu, sem nenhuma proteção, somem, desaparecem. Aquelas que não têm condições financeiras para poder honrar com as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Precarização está presente, sim, na terceirização. Aliás, está presente também na atividade que é não terceirizada. Nós temos precarização também entre trabalhadores seletistas. O que é o trabalho de um médico que precisa trabalhar em 5 hospitais para viver? Não é precário? Mesmo que ele tenha a carteira assinada? Ou um professor que precisa dar 60 aulas por semana? Não é precário? Precarização existe. Nós não podemos, é claro, generalizar, dizer que todo o setor terceirizado é precário e que todo o setor seletista é precário. Mas não podemos negar que precarização existe. Ademais, eu pergunto, será que o Congresso Nacional estaria investindo tanto tempo, tanto talento para fazer um projeto de lei se não existisse precarização? Se não existisse a necessidade de proteger melhor e adequadamente os trabalhadores? Isso seria duvidar da inteligência dos parlamentares. Nós não podemos chegar a esse ponto. Esse projeto de lei em si já indica a necessidade de desprecarizar. A questão é saber se ele está ou não está desprecarizando com aquilo que ele propõe. O que eu tenho ouvido na imprensa com muita frequência é que ele está precarizando mais. É que ele está passando por cima de direitos trabalhistas conquistados ao longo da história. Que ele está rasgando a CLT. Que ele está passando por cima da Constituição. É isso que eu tenho ouvido na imprensa e visto com muita frequência. Então, eu gostaria de ligeiramente fazer uma análise desse projeto de lei à luz da Constituição, da CLT e da jurisprudência. Pediria para passar o primeiro slide. Em primeiro lugar, Constituição. Relação de emprego protegida. O PLC 30 mantém isso. Esse é o primeiro inciso do artigo 7º, como todos os senhores senadores sabem bem. Seguro-desemprego, logo em seguida, do artigo 7º, está mantido. Fundo de garantia, está mantido. Salário mínimo, está mantido. Piso salarial, está mantido. 13º salário, está mantido. Regulação da jornada de trabalho, está mantido. Repouso semanal, está mantido. Adicional de hora extra, está mantido. Férias anuais, estão mantidas. Licença gestante, está mantida. Licença paternidade, está mantida. Aviso prévio proporcional, está mantido. Adicionais de penosidade, estão mantidos. Salubridade, etc. Aposentadoria, está mantida. Reconhecimento de acordos, convenções, etc. Está mantido. Seguro contra acidentes, está mantido. Proibição de discriminações, está mantido. Proibição de trabalho infantil, está mantido.
Eu não sei bem em que se baseiam as pessoas para dizer que esse projeto de lei está passando por cima das conquistas duramente encontradas pela Constituição Federal de 1988. Em relação à CLT, identificação profissional, assinatura em carteira, está mantido. Todo o capítulo da duração do trabalho está mantido. Segurança e medicina do trabalho, proteção contra acidentes, etc., está mantido. Normas especiais para cada uma das profissões. Cada profissão vai continuar com as normas especiais da CLT. O aeronauta é um, o radialista é outro, está tudo mantido. Proteção do trabalho da mulher, está mantido. Contrato individual do trabalho, está mantido. Organização sindical, está mantida do jeito que está. Cumprimento de cotas, deficientes, aprendizes, etc., está mantido. O que ele faz, na verdade, é introduzir novos direitos. Isso sim, esse projeto de lei introduz novos direitos. Quais são? Regime de corresponsabilidade nos contratos de terceirização, conforme o deputado Laércio mencionou. Contratante e contratada serão parceiros de responsabilidade idêntica. Garantia financeira para obrigações trabalhistas. Ele cria isso. Ou seja, há um fundo. Num caso de uma inadimplência, esse fundo será acionado para poder acudir o trabalhador que precisa ser protegido. Recolhimento de verbas pela contratante. A contratante vai se assegurar de ter em mãos verbas que, se a contratada falhar, ela usará essas verbas para fazer honrar as proteções dos trabalhadores. Fiscalização da contratante em relação à contratada. Ela terá que fiscalizar, porque se ela não fiscalizar, como a responsabilidade dela é solidária, ela vai se dar mal. Ela tem que fiscalizar, saber se a contratada está acompanhando rigorosamente a lei trabalhista e previdenciária. Fiscalização feita pelo sindicato. O sindicato será informado sobre a terceirização e poderá se manifestar em várias instâncias. Negociação feita pelo sindicato da contratante, quando se trata da mesma categoria, para não ter disparidades salariais ou de benefícios muito grandes, isso aqui será negociado pelo sindicato da contratante em relação aos empregados da contratada. Refeitório, ambulatório, transporte, treinamento, que o deputado Laércio já destacou. Comunicação de acidentes do trabalho ao sindicato. Quarteirização comunicada ao sindicato e constante no primeiro contrato de terceirização inicial. Então, são novos direitos que estão aí incluídos. Há outros que não vai dar tempo de falar, já estou com o meu tempo pela metade. Em relação à súmula 331 e o projeto de lei. O projeto de lei, a súmula diz o seguinte: é proibida a contratação por empresa interposta, é proibido, é ilegal. O projeto de lei mantém isso, não pode fazer aquilo que o deputado estava dizendo aqui, contrata um e repassa como se fosse um gato. Acaba isso. Responsabilidade subsidiária. O projeto de lei ampliou a responsabilidade, passou para a solidária para a empresa contratante. Responsabilidade subsidiária de verbas decorrentes de condenação. O projeto de lei ampliou também porque ela é responsável por todas as verbas trabalhistas e previdenciárias. Restrição à atividade meio, que é o grande dilema aqui. Ela foi ampliada porque ela pode terceirizar tanto a atividade meio como a atividade fim. Esta é a grande discussão, a terceirização de atividade fim. E o que eu ouço na imprensa? Eu ouço na imprensa que as empresas vão terceirizar tudo, que vai acabar a empresa de empregados, não vai ter empresa sem empregados, vão terceirizar absolutamente tudo. Isso não casa com aquilo que é a terceirização no mundo inteiro, inclusive no Brasil, porque há determinadas atividades nas quais a empresa tem vantagem comparativa em terceirizar, porque ela se torna operacionalmente mais eficiente. Há outras que não, que ela não vai querer terceirizar. Acredito que jamais o banco, por exemplo, vai querer terceirizar um caixa que lida com dinheiro alheio, de grande quantidade, não é nem do banqueiro, o dinheiro é do cliente, que exige confiança, que exige saber qual é a pessoa que está lidando com esse dinheiro. Acredito que uma siderúrgica não vai terceirizar, digamos assim, a operação da aciaria, porque ali depende de complexas decisões que exigem permanência, confiança absoluta. O que ela vai terceirizar como atividade fim? Por exemplo, uma empresa de TI que faz sistemas,
ela vai terceirizar com uma outra empresa de TI, também atividade fim, a elaboração de um subsistema que é mais complicado, para o qual os funcionários da empresa que contrata não têm capacidade de fazer. Essa é uma atividade fim que será terceirizada. Eu ouço dizer também, vi na imprensa, que as empresas aéreas vão terceirizar todos os pilotos. Eu acho que isso assusta todos nós que dependemos muito de transporte aéreo, né? É um absurdo, justo o piloto. Vejam bem, um aparelho hoje, esse aparelho que nós viemos de São Paulo, custa 95 milhões de dólares. E é o mais simples, é o Airbus 320. Os aparelhos internacionais custam 250 milhões de dólares. Há aparelhos internacionais de 450 milhões de dólares. Uma empresa vai colocar um aparelho dessa na mão de um estranho, de alguém que ela não sabe direito quem é, que hoje é um, amanhã vai ser outro. É um absurdo, jamais vai fazer isso. Além de tudo, é muito pouco provável que as empresas seguradoras vão querer fazer seguro desses aparelhos, sejam eles de propriedade da empresa aérea ou sejam eles alugados com leasing, porque a empresa seguradora quer cumprimento de todas as normas de forma a mais rigorosa possível. Então, eu vejo que há determinados exemplos que são jogados na imprensa, cujo resultado é de assustar, não é? A pessoa fica assustada. As famílias ficam assustadas quando se diz as escolas vão terceirizar todos os professores. Todos os professores serão terceirizados. Vejam, como é que é a situação hoje? As únicas escolas que têm quadro fixo de professores são as públicas. Mesmo assim, algumas usam muito o professor substituto e o professor temporário. Mesmo assim. No setor privado, os professores ganham por aula. A CLT já tem um contrato hora-aula. Ele é contratado por aula. Não há nenhuma diferença no que se pretende com esse argumento de que as escolas vão terceirizar tudo. Eles ganham enquanto eles apresentarem eficiência nessa escola. Quando eles não tiverem mais eficiência nessa escola, eles serão trocados. Essa é a diferença com o setor público, porque ele tem vitaliciedade, tem estabilidade no cargo. Mesmo assim, se não for seletista, se for estatutário, se for seletista, nem isso tem. Então, eu penso que uma análise fria, senhores senadores, do projeto de lei, à luz da Constituição, à luz da CLT, à luz da súmula 331, mostra que esse projeto pretende realmente desprecarizar. Porque a realidade tem muita coisa precária mesmo, que precisa ser desprecarizada. Então, com essas proteções adicionais que ele tem, e com essa parceria que ele impõe entre contratante e contratada, ele pretende desprecarizar. Resumo, não revoga direitos conquistados, não revoga garantias definidas pela Justiça do Trabalho, amplia garantias da CLT e da própria jurisprudência, introduz um regime de dupla proteção, contratante e contratada, estabelece relação corresponsável entre as empresas, acrescenta garantias financeiras, abre espaço para os sindicatos e desprecariza o que está precarizado. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.